A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais esta oportunidade. E louvado seja Deus pelas vossas vidas. Quero falar aqui, irmão, sobre perder o foco, ou paralelismo denominacional. O que faz existir tantas coisas no mundo que aparentemente parecem com o original? Um problema sério, irmãos, tem afligido a muitos no dia de hoje. Por que não dizer de alguns anos para cá? A perca do foco. É muito fácil perder o foco. Às vezes, por falta de entendimento. Outras vezes, por falta de concentração, perdemos o foco. Alguns por distração e outros por arrogância. São vários os motivos que podem fazer alguém perder o foco, perder de alvo. É verdade, nós nos distraímos facilmente e por isso que nós acabamos muitas vezes perdendo o foco. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você, conhecedor ou não da Bíblia, preste muita atenção no que eu vou dizer daqui para frente. Porque se você não prestar atenção, você vai ficar contrariado. Nós temos aqui na narrativa bíblica o testemunho de João Batista. Veja comigo, você que tem uma Bíblia, em Mateus capítulo 3. Vamos lá, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Até aqui por enquanto, amém? Aqui se encontra, irmãos, a narrativa bíblica do ministério do maior profeta nascido de mulher, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 11. Porém, seguido e alcançado o propósito do seu ministério, e aqui eu me refiro a João Batista, ele perde o foco. Sim, meu irmão, minha irmã, João Batista perde o foco. Parece estranho para você? Pareceu estranho para mim, mas preciso te explicar o porquê. E mais uma vez eu preciso da sua atenção. João Batista, ele perdeu o foco. Consequentemente, João Batista perdeu a cabeça. Literalmente dizendo, João Batista perdeu a cabeça. Pastor, mas o que o senhor está falando? Sim, ele perdeu o foco. Quantas pessoas atualmente têm perdido o foco? Pior do que isso. Será que alguém está seguindo no foco hoje em dia? Mas qual será o seu foco? Qual será o foco? Repare, meu irmão e minha irmã, João Batista começa a sua missão concentrado no seu foco. Maravilha, muito bem. Todos perguntam quem ele é, e ele responde claramente: Sou a voz que clama no deserto.
para preparar os caminhos do Senhor. Muito bem. E endireitar as suas veredas. Lucas capítulo 3, versículo 4. Maravilha, João. Você está no foco. Parabéns. Louvado seja Deus. João começa sua trajetória de preparação do povo para a vinda do Messias. João Batista estava concentrado na tarefa que lhe foi confiada. Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista, ele continua sua missão com bastante sucesso. Na ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista faz uma revelação surpreendente aqui. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse que viria após mim. João 1, 29. Depois disso, João Batista está com 2 discípulos. E ao ver Jesus, ele faz a mesma declaração. E os 2 discípulos começam a seguir o Senhor Jesus. João 1, 36. Glória a Deus. Aleluia. Até aqui, o ministério de João Batista é poderoso e focado. Porém, tem que ter o porém, depois de algum tempo, há um esquecimento da missão, ou uma distração do foco. E a gente percebe pelas citações bíblicas que as coisas começam a mudar, infelizmente. João Batista revela seu lado religioso através das suas próprias palavras bonitas, porém cheias de religião. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando na verdade, sabe o que ele deveria ter dito? Importa que ele reine e que eu saia de cena. Isso que ele deveria ter dito. Se ele havia sido enviado para preparar o caminho para o Messias, que o Messias realmente tinha chegado, ele deveria levar as pessoas para Jesus e não continuar o seu ministério paralelo. Não sei se você já está entendendo. E aqui que está o grande problema. Ministérios paralelos. Talvez tenhamos aqui, nesta mensagem, a resposta do porquê que nós temos tantos ministérios, o porquê que temos tantas placas e denominações rebeliadas, justamente por serem paralelas, mas que fogem do foco. Saíram do Senhor Jesus, saíram da doutrina. Então, voltando ao assunto, Jesus estava na ativa, pregando e ensinando. Só que João Batista continuava batizando, como se o Messias ainda estivesse por vir. Na verdade, ele deveria abrir a boca e dizer em alto e bom som: o Messias está ali. O Messias chegou. Jesus é o Messias. Sigam ele. Mas não foi isso que ele fez. Outro que eu vou chamar aqui de problema. João Batista começa a fazer discípulos paralelamente com o Senhor Jesus. Ele cria um ministério próprio, na qual nem o Senhor Jesus concorda. Repare, irmãos, em Mateus capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Versículo 17, para encerrar esse contexto. Nem se deita vinho novo em odres velhos.
Aliás, rompendo-se os odres, e retorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha aqui, irmãos, o contexto aqui na qual eu quero trazer esta mensagem. A própria epígrafe da Bíblia aqui, que foi colocada por homens, eu vejo aqui, tem a ousadia de dizer que está errado, porque aqui não se refere ao jejum, está escrito aqui do jejum, mas aqui não está falando do jejum. Aqui é uma epígrafe equivocada, pelo menos nesta versão da Bíblia que eu me encontro, que eu não vou aqui expor qual que é. Está escrito aqui quanto ao jejum, mas não é disso que o Senhor Jesus está falando realmente. Não é disso que o Senhor Jesus está se referindo realmente. E sim ao paralelismo ministerial de João Batista. Isso foi motivo de discussão entre alguns que gostariam de saber por que os discípulos de João Batista e os dos fariseus jejuavam e os de Jesus não. Você entendeu? Aquele que havia de preparar o caminho para o Senhor está fazendo discípulos para si. Está fazendo discípulos para si mesmo. É aquele mesmo que disse: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma coisa dizer: segue a mim, não segue ele. Vejo aqui mais outro problema. João Batista, irmão, deveria ter feito discípulos para Jesus e não para ele. Em Atos 19, vemos uma história triste, irmãos. Atos 19. O apóstolo Paulo encontra alguns desses discípulos de João e, ao perguntar se eles já haviam recebido o Espírito Santo de Deus, eles nos deixam perplexos com a sua resposta. Sabe por quê? Sabe o que eles disseram? Espírito Santo? Nunca ouvimos falar de tal Espírito Santo, não sabia nem que existia. E Paulo pergunta a eles em que foram batizados. E eles respondem: com o batismo de João. Então Paulo corrige o erro, explicando a eles a diferença entre os dois ministérios, o de Jesus, para que pudessem receber o Espírito Santo e também serem salvos, e não o batismo daquele que está para preparar o caminho para o Messias. Abro aqui outro parênteses. Muitos que acham que foram batizados no batismo de Jesus, mas foram batizados em nome da denominação, em nome da religião, e não no nome do Senhor Jesus. Muitos que acham convictamente que foram batizadas no Espírito Santo, mas na verdade foram agregadas efetivamente à placa denominacional, como se fosse um torcedor que se afilia à sua devida torcida organizada, fiel ao time, que não é fiel ao esporte muitas vezes. Muitos que são fiéis à respectiva placa de denominação, mas que no final acaba não sendo fiel a Jesus e muito menos fiel ao Espírito Santo de Deus. A certeza do foco perdido aqui vem na desilusão e da dúvida, na incerteza da missão cumprida. Certa feita chega o momento em que João Batista está preso, que você deve conhecer a história, que ele foi preso. Ninguém é bom o bastante para dividir o reino com Jesus. Ninguém, irmão, na terra, nem em lugar nenhum. Se Jesus reinar, temos que sair de cena. Não podemos subsistir juntamente com ele. O ministério glorioso de João Batista, mas que dura apenas 6 meses. E ali de dentro da prisão, João Batista faz uma pergunta que revela e confirma tudo o que eu já disse até esse momento. Ele pergunta: tu és aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro?
Mateus 11:1, ele manda os discípulos ir lá perguntar para o Senhor: como é que pode? João está fazendo esse tipo de pergunta. Como é que pode? Não foi ele que presenciou a vinda do Senhor? Não foi ele que batizou o Senhor? O homem que havia gritado à multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora está em dúvida se Jesus era realmente o Messias. Você vê, irmãos? É engraçado que o mesmo acontece com o profeta Elias. O mesmo. Deus dá a Elias uma ordem simples. Uma ordem muito simples para ser cumprida. Vai até Acabe e diz para ele que vai chover. Deus não mandou Elias desafiar os profetas de Baal e nem provar nada para ninguém. É que muitas vezes a gente quer provar para os outros ou achar que Deus usa mais a gente do que os outros. Mas o homem, quando perde o foco, ele é terrível e as suas consequências são sempre as mesmas: frustração, dúvidas e desilusão. João Batista está preso. Preso e com dúvida. Elias fugindo de uma mulher e pedindo a própria morte. João Batista não tem certeza se Jesus é realmente o Messias. Elias está orando 7 vezes por algo que nem precisava orar. A ordem de Deus, irmãos, foi clara. Diga para Acabe que vai chover. Deus falou, vai ser, irmão. Deus falou, tá falado. Tenham percebido, irmãos, que a maioria das nossas murmurações e frustrações estão relacionadas com a perca do foco. Sempre que pegamos a direção errada e não conseguimos êxito em nossas empreitadas, começamos a desfalecer e perder as forças. Então, somos encharcados pela dúvida e pelos problemas que nos cercam. Percebemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não responde à pergunta que João mandou fazer. O Senhor apenas diz: vai lá e diga a ele, a João, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Vai lá, responde isso para João Batista. João 11, 5 e 6. Às vezes me pergunto se João Batista não tinha conhecimento dos milagres que Jesus faria. Ou esta resposta serve para apoiar o quanto João estava equivocado ao iniciar um ministério paralelo, ao invés de apenas seguir a Jesus e levar as pessoas a fazerem a mesma coisa, que era para seguir o Messias, não era para seguir João. Era para ele continuar com esse ministério paralelo. E por fim, irmãos, João Batista perde a cabeça. Mateus 14. Vamos lá, irmão, Mateus 14. Louvado seja Deus. Mateus 14, a partir do versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-los a Jesus. Você vê, irmãos, que fim? Você vê que tragédia? Tá aqui.
Perdeu o foco, perdeu a cabeça. Pronto. O ministério paralelo falido. Placa arrancada. Igreja fechada. Chegamos ao ponto crucial na história. Quem perde o foco não perde apenas a cabeça, perde tudo na qual lutou e viveu fora da direção correta. Quem perde o foco perde o ministério. Um ministério brilhante, porém curto. O profeta Elias, depois da lambança com os profetas de Baal, também sai de cena. Elias também sai de cena. Houve um momento em que Elias se achava o cara. Veja lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e Abemeloá, e ungirás profeta em teu lugar. Tá vendo? A única coisa que vemos ele fazer depois desse episódio é ungir Jeú, rei, e Eliseu como profeta no lugar dele. Você vê, irmãos, Elias saindo de cena também. É engraçado a cena que Elias faz, ou a cena que ele faz, para que Eliseu receba alguma coisa da parte de Deus. Precisava fazer, incrementar a história, fazer teatro. E o profeta pergunta a Eliseu: O que queres que eu te faça? Foi Deus que havia dito que era para ele ungir Eliseu, para ocupar o lugar dele. Ou seja, a unção de Deus viria de qualquer jeito. Foi Deus que entregou, não foi ele que ia dar para Eliseu. Elias gostava de acrescentar e fazer coisas que Deus não mandava. Isso é muito perigoso para todos nós. E por fim, irmãos, João Batista foi avaliado por Jesus. Mateus 11:11. Jesus faz uma revelação tremenda. Qual que é? Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu maior do que o João Batista. E ele continua, preste atenção. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa tremenda. Isso não te desperta a curiosidade em saber? Por que o Senhor disse e terminou dizendo isso? O homem que veio para preparar o caminho para o reino de Deus ficou fora dele. João continuou pregando o arrependimento. Por quê? Porque o reino dos céus estava próximo. Ele estava pregando arrependimento. Mas enquanto Jesus pregava abertamente e dava ordem aos seus discípulos para irem e chegarem a todos que o reino dos céus havia chegado, João continuou pregando que o reino do céu ainda estava chegando. Você entende agora ou não? Era para ele ter parado, era para ele ter saído de cena. Mas ele abriu outra igreja, né? João Batista perdeu o foco e a cabeça. Igreja fechada. Ministério extinto. O rei não tem dois reis. Uma casa não pode estar dividida. Para que um reine, o outro tem que sair de cena, irmãos. Se Jesus não for o rei da sua vida e de seu ministério, você está com sérios problemas, ou pode ter sérios problemas. Que não seja o meu eu, o meu foco. Que não seja o meu achismo, o meu foco.
Que não seja o meu pragmatismo religioso o foco. Que não sejam as minhas realizações pessoais o foco. Que não seja a disputa o foco. Que não seja a fidelidade idiotizada de uma placa o foco. Que não sejam as doutrinas humanas o foco. Que não sejam os paradigmas organizacionais religiosos o foco. Que não seja a ganância por dinheiro o foco. Que não seja a vaidade o foco. Vou continuar. Que não seja outra coisa, que não seja o Senhor Jesus Cristo o foco. Que o foco seja o Espírito Santo de Deus. Que o foco seja a sã doutrina. Que seja o foco a pregação do verdadeiro evangelho, sem misturas, sem incrementos, sem modernizações. Que seja o foco a salvação. Que seja o foco a vida eterna em Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Glória a Deus. Tá, irmãos? Qual tem sido o seu foco na sua vida? Ou quais têm sido os focos? Você crente, não crente, cristão, não cristão? Qual tem sido o seu foco? Você tem colocado como prioridade? Você sabe o seu lugar? Você sabe quem é? Melhor do que isso, você sabe quem você não é? E por que muitas pessoas querem ser o que elas não são? E por que muitas pessoas não querem ser o que Deus colocou elas para serem? Mas saiba, há um tempo determinado para todas as coisas. Tenha discernimento e saiba quando que é o começo, quando que é o meio e quando que é o fim. Saiba quando é a hora de entrar, saiba o momento de permanecer e saiba o momento de sair de cena. Amém? Ministério paralelo, liderança paralela, contenda, disputa, porfia. Deus não está nesse negócio. Que Deus abençoe, irmãos. Continue me ajudando aí a compartilhar essas mensagens que Deus vai te retribuir grandemente. Amém? Receba a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe e te faça feliz.